Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do canal, da liturgia diária. Não é chamado liturgia diária, é o meu canal particular, mas neste mês de junho adentramos para o mês do Sagrado Coração de Jesus. E antes de iniciarmos com orações, essa parte introdutória que vai estar sempre grudadinha aqui com a liturgia e com meus pitacos, vamos recordar as intenções de oração do Santo Padre confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022. Para o mês de junho, dedicado pelas famílias, rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo para que com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. Então, e como eu disse, mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Inclusive, deixa eu ver, que dia que vai ser? Dia 24. Dia 24 é o dia do Sagrado Coração de Jesus, que é uma sexta-feira, e logo na sequência, dia 25, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá? Então, Jesus está sempre perto, Nossa Senhora está sempre perto de Jesus, Jesus sempre perto de Nossa Senhora. Tá bom? Então, não esqueça essas datas. Tem também dia 16, o Corpus Christi, né? Não sei como é que vocês vão viver isso. Aqui provavelmente vai ter os tapetes, os tradicionais tapetes. Então, vamos lá. Vamos rezar, então, inicialmente para todo o mês, estimular, para o mês de junho, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Maria Alacoque. Se não me engano, essa oração concede indulgência parcial. E plenária, acho que no dia se for recitado no dia do Sagrado Coração, se não me engano, tá? E na sequência, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Glória ao Pai, também dedicando as nossas orações para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, a todos os sacerdotes e pessoas adoentadas, enfermas, e que estão precisando de todo o nosso esforço oracional para este mês, tá bom? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa e minha vida, minhas ações, meus trabalhos e meus sofrimentos, a fim de, no futuro, empregar tudo quanto sou e tenho unicamente para sua honra, amor e glória. É minha resolução irrevogável ser inteiramente dele e fazer tudo por seu amor, renunciando de todo meu coração a tudo que lhe puder desagradar. Portanto, ó coração sagrado, eu vos escolho para único objeto de meu amor, para protetor de minha vida, penhor de minha salvação, amparo de minha fragilidade e inconstância, reparação de todas as faltas de minha vida e asilo seguro na hora de minha morte. Coração de ternura e bondade, sede vós minha justificação diante de Deus, vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Coração de amor, em vós ponho toda a minha confiança, de minha fraqueza e maldade tudo temo, mas da vossa bondade tudo espero. Consumi, pois, em mim tudo que puder desagradar-vos ou se opor a vós. Imprimi o vosso puro amor tão firmemente no meu coração que nunca mais vos possa esquecer, nem nunca possa de vós me separar. Coração sagrado, eu vos conjuro por toda a vossa bondade, que o meu nome seja profundamente gravado em vós, pois eu quero que toda a minha felicidade e glória seja viver e morrer no vosso serviço. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste domingo, dia 26 de junho de 2022, 13º domingo do tempo comum, a cor litúrgica é a verde e hoje os santos do dia são São José Maria Escrivá, São Virgílio, São João e São Paulo. Muito bem. Nós adentramos no período do tempo comum, estamos finalizando o mês de junho, inclusive,
No caso, dia 29 é dia de São Pedro e São Paulo, que vai ser essa data, vai ser jogada, digamos assim, nós vamos celebrar o dia de São Pedro e São Paulo, né? Os primeiros bispos. São Pedro é o primeiro papa, né? Mas São Paulo também não pode ficar para trás. Então nós vamos celebrar no dia, no próximo domingo, do dia 29, que é dia 3 de julho, para a gente não perder a festa de guarda, né? E encerrando esse período, então, do mês de junho, né? Como você deve ter ouvido na introdução, as intenções para o mês de junho é rezarmos pelas famílias, né? A intenção da Rede Mundial de Oração do Papa. Mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. A solenidade foi agora na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira última, dia 24. E junto com o Imaculado Coração de Nossa Senhora. E vamos adentrar o mês de julho, que é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, tá? Mas não fechando ainda o assunto, né, trazendo um pouco com o pitaco para este domingo, a reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus. Vou fazer um convite, né, para você que ainda não faz parte do seu território paroquial, não se sente animado para participar da comunidade de uma forma mais efetiva. Eu vou começar falando de 2 contra-testemunhos que eu vi no Instagram. Mas também assim, não é da Igreja Católica, né? O primeiro eu sigo um canal, esse eu posso até indicar, apesar de ser evangélico, mas ele tem um caráter de busca da santidade no meio evangélico de uma forma muito séria, porque eu falo bem a verdade, eu não me identifico muito com o lado protestante de nenhuma forma. Nunca me apeteceu falar a verdade, sabe? Mas esse é o único canal evangélico que eu respeito. Por mais que a parte teológica não tá legal, mas tem algo nele, essa sede pela busca de caminhar em Cristo rumo à santidade, né? Que é o @Tio Paulo Cajadadas. O nome é esquisito mesmo, mas é bem coerente. Eu acredito, inclusive, que seja um dos poucos da área do evangelismo que buscam realmente a essência do que Cristo nos convida a caminhar na santidade aqui nessa vida, não só a salvação das almas, né, das nossas almas, mas uma conversão real e imediata para que possamos realmente nos salvar e estarmos junto dele. E no Tio Paulo Cajadadas tem uns vídeos, né, uns reels, e aí mostra uma moça, não sei se é uma cantora gospel, que fala debochando que deixou a vida do evangelismo porque é muito fanatismo, é muita hipocrisia e tal. Esse é o primeiro contra-testemunho da moça. Eu não comento nada na página, primeiro porque o meu perfil já tem a imagem de Nossa Senhora. Então, antes que alguém vá lá me dar uma cajadada na cabeça, né? No máximo eu boto um coraçãozinho, né? Mas esse conta-testemunho dessa moça, que eu não conheço, eu não acompanho também artistas evangélicos, o único que eu ouço, ainda assim um disco jamais para trás, é o Anderson Freire. Eu sempre confundo com o pregador Anderson Reis, né? Mas tem um músico Anderson Freire, tem um vozeirão, né? Mas é só também. Essa moça representa muitas pessoas, mesmo no meio católico, né? Que eu não faço parte da igreja, porque é muita hipocrisia. Realmente, eu, desde 2016, né? Agora realmente não tem como fazer parte de muita coisa. O máximo é ser dizimista, porque não tenho como ceder meu tempo para as atividades da igreja. Não é porque não me sobre tempo, é porque eu preciso focar nas coisas da casa. Me exige bastante, né?
Quando a gente cuida de uma pessoa de mais idade, a gente não tem como ficar disponibilizando o nosso tempo para isso. Mas até eu chegar no Sagrado Coração, talvez você entenda o que eu vou falar. Então, primeiro essa moça diz que não quer fazer parte da hipocrisia e tudo, só que é aquela coisa, a pessoa é tão arrogante, coração duro, né? Que não enxerga que a pessoa quer viver a vida mundana do jeito que quer, acreditando no Deus que ela imagina que é, ou seja, uma idolatria, vivendo a teologia da própria cabeça, né? Então eu sempre pontuo dessa forma, porque a conversão começa com uma autoanálise diária. Não precisa ser de noite. Se de noite for uma coisa que vai tirar teu sono, durante o dia mesmo. Qualquer momento. O momento da autoanálise, desde que você acorde, naquela hora que bate a frustração, antes da gente, pelo menos é um princípio que agora eu tenho, assim, não estou falando que é o certo, mas cada um tem que encontrar seu caminho de reflexão filosófica mesmo, porque se é para fazer uma teologia da própria cabeça, faça uma filosofia da sua cabeça. Em qual sentido? Bom, primeiro, quais são os seus valores? Identifique seus valores, eu identifico os meus, identifique os seus princípios inegociáveis e a partir disso, veja, bem, eu não sou uma pessoa boa, não sou tão ruim, quais são minhas virtudes, quais são meus princípios e a partir dali desconstruir muitas ideias falsas a nosso respeito, porque nós muitas vezes construímos máscaras. E no caso dessa moça, ela acha que viver, então, um evangelismo... porque tem vários tipos de evangelismo, né? Tem o evangelismo do batismo de fogo, o evangelismo mais, sei lá, a maioria é na gritaria, desculpa falar, né? Então, tem que ver essa questão, onde é que está... o próprio, esse perfil do Instagram diz, como escolher uma igreja evangélica ou protestante boa. Tem que ver se está baseado nas escrituras e não sei o quê. Tá certo. É complicado para eles, né? Porque nós católicos nós já estamos baseados em algo sólido. O que às vezes pode prejudicar é um padre mal preparado, né? Um padre excludente, nem vou ficar falando muito, né? Um padre que exclui pessoas, uma comunidade que não dá um bom testemunho mínimo, né? Mas a questão da comunidade que não dá testemunho, isso ainda dá-se um jeito. Com muita oração. Porque aí as pessoas têm uma paixão de estar ali, né? Segundo ponto. Tem um vídeo circulando aí, que aí sim eu vi em alguns canais católicos, mas aí a pessoa não é nada, que é o Felipe Neto. Aí vem aquela coisa, não dê pérolas para porcos, né? O que aconteceu? Alguém mandou ele ler o Levítico. Aí o que ele fez? A interpretação da cabeça e da vida dele. Gente, esse povo mundano, ele não lê a Bíblia, ele não vai entender a Bíblia, ele não está interessado, ele vai entender a Bíblia como um livro do Harry Potter, um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é uma pessoa, como diz o padre Marcelo Rossi, eu concordo. Você precisa estar preparado, você precisa ter um desejo, você precisa pedir que o Espírito Santo guie. Então, a pessoa que mandou o outro ler o Levítico deve ser um evangélico. Primeira coisa, vamos dobrar o joelho e pedir a conversão do Felipe Neto. Se for da vontade de Jesus, uma hora vai converter. Pode demorar a vida que for. Felipe Neto é super jovem ainda, né? Tem uma vida inteira pela frente, se ainda sobreviver a essa vida, né? E aí o cidadão falou um monte de asnice. Isso não é coisa para ser postada. O cara quer falar, é o canal dele. A vida do cara para ganhar dinheiro é aquilo lá. É as bobeiras que ele coloca lá como youtuber. Ele é um dos primeiros youtubers, influencer, que mistura piada, deboche. E ele tem visibilidade para o nicho dele. Ele atrai os iguais a ele. Ele fala bobeira? Fala, mas não dê pérolas aos porcos, tá? Então, não é vendo esse tipo de vídeo que nós vamos ter uma motivação para participarmos da igreja. Então, isso já começa por aí. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê também nas redes sociais. Eu vejo muita gente com a cara dentro do celular quando eu estou saindo
para ir no ônibus, para resolver assunto eu falo cidade porque eu moro na periferia, né? Mas é quando eu tenho que resolver coisas lá mais na parte central da cidade e tudo. Então, eu não levo o celular, por incrível que pareça, eu tenho acesso pela internet, tudo, 4G, mas eu não acesso, eu não olho essas coisas, eu prefiro rezar. Tenho um tercinho de mão e vou rezando, né? Não é também querer me aparecer, mas ocupar a cabeça. Graças a Deus também não tenho muitos contatos tanto no Face quanto no Instagram e muito menos no WhatsApp. No WhatsApp, então, eu só tenho no máximo 2 pessoas. Uma pessoa. E ainda assim, é uma pessoa que eventualmente a gente se conversa. Parente, assim, se precisar de emergência, aí eu vou ter que dar um outro jeito. Mas, sabe como é? Então, bem, aí chegamos no Sagrado Coração de Jesus. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o que seria um bom exemplo fica aqui a dica para a semana, para o resto do ano, para o resto da sua vida. Que tal participar assim do grupo de oração do Sagrado Coração de Jesus? Ah, mas eu participo do grupo de oração da RCC que tem na minha comunidade. É verdade. Dentro eu vejo em alguns territórios paroquiais a presença, né, de vários grupos e movimentos. Aqui em Curitiba, o que existe assim, que é praxe em todas as paróquias, é o movimento das capelinhas, que leva a capelinha de Nossa Senhora para uma casa porque aí é feito um mapeamento, né? Tem as comunidades, as mini comunidades dentro da comunidade paroquial. E aí cada uma é responsável por levar a capelinha. Fica na casa em uma semana, assim. E aí é feita uma contribuição. Essa contribuição, depois eu descobri, vai para os seminários aqui, para manter 1 ou 2 seminários, né, aqui da Arquidiocese. Existe um livrinho, inclusive, chama Movimento das Capelinhas. Então, se você não conhece, sempre levando... Não necessariamente precisa ser capelinha de Nossa Senhora. Pode ser do padroeiro aí da sua paróquia. Então, se é São João Batista e tal. Mas é interessante porque é levado para visitar várias casas, né? Que mais? O movimento da RCC, então não é em todas as paróquias, mas tem aqui os grupos base, né? Então são grupos motivados dentro do carisma da RCC, existe um movimento. Que mais? Pastoral do dízimo, pastoral do batismo, catequese, né? É comum, né? Pelo menos nas comunidades. Mas o que é mais comum é o grupo do apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Então, para este mês, se eu fiz essa motivação, eu sempre faço motivação para os meses, né? Então, o mês que vem vai ser do preciosíssimo sangue de Cristo. Eu já estou até procurando qual oração para colocar na introdução aqui, certo? Até achei. Todas as orações desse livretinho têm aprovação eclesiástica, né? Que é um devocionário da editora... Como é que é o nome dessa editora mesmo? Editora da Divina Misericórdia, lá de Minas Gerais, BH, se não me engano. E aí eu vou recitar, né? Além de orarmos para o Papa Francisco, com o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Bento XVI também, e depois segue com a liturgia e o meu espetáculo base, né? E eu queria dizer, vocês não têm curiosidade, assim, de fazer parte? Vocês não têm curiosidade ou motivar os jovens da catequese a participar efetivamente do apostolado, da oração do Sagrado Coração? Da fita vermelha? Vocês não têm vontade de fazer parte da fita vermelha? Né? Porque não é difícil. Né? Participa das reuniões, né? Faz uma motivação, dá seu testemunho de vida, mas também dá o testemunho da fita, né, vermelha. Eu, quando vou em missas em outras paróquias, ou no Santuário de Guadalupe, ou aqui em outras aqui, eu sempre vejo alguém com a fita vermelha durante a missa, né? E não é porque é o grupo de oração mais antigo do planeta. É o movimento oracional mais antigo do planeta. Ele é antigo mesmo, é o primeiro, né? E fora a história de Santa Margarida Maria Alacoque,
como eu já falei, né, para este mês eu tenho, inclusive, o livro da autobiografia da Santa Margarida Maria Alacoque. Mas esse mês eu preferi dar uma ênfase no livro de Santa Gertrudes de Elfta, A Mensagem da Misericórdia Divina, porque tem escritos aqui, seja dela ou seja por observação de terceiros com relação à vida da santa, em que há a presença do Sagrado Coração, mas não de forma explícita, como foi a devoção pedida pelo Senhor Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, tão organizada assim. E depois, posteriormente, com o Diário de Santa Faustina. Então, o tema do Sagrado Coração, esse apelo ao Sagrado Coração de Jesus, pelo próprio Jesus, ele é recorrente. É recorrente. O que é a imagem do Senhor Jesus misericordioso se não são os seus raios de misericórdia saindo do seu próprio coração? É lógico que os esotéricos têm uma visão distorcida, né? Eu mesma, como eu falei, na época que eu estava imersa nessas coisas, eu tinha que ouvir umas ideias doidas a menina usou lá a imagem do Sagrado Coração, falando dos raios, não sei o quê, porque realmente são raios, né? Mas é a mesma coisa falar dos raios de Nossa Senhora das Graças e falar besteira, né? Que saem das mãos de Nossa Senhora das Graças. E assim vai. Então, perversões sempre existem, sempre haverão escândalos, heresias, mas a questão que a gente não deve botar muita atenção onde há heresia, onde há escândalo. Eu vou pedir essa gentileza. Eu era assim, eu ficava escandalizada, eu ficava atribulada, meu dia ficava horrível, eu ficava pensando nas coisas horrorosas, horrendas, né? Várias notícias, até a hora que me caiu a ficha, e que é uma prudência, inclusive, de padres exorcistas, de não dar bola, porque que o demônio fica lá se agitando, que nem uma criança birrenta no meio de um supermercado que a mãe não quer comprar o pacote de Alma Chips, né? Fica lá deitado no chão, chorando, rolando na sujeira, né? A gente não pode dar bola, a gente tem que ser firme. Como um pai e uma mãe que tem que ser firme. Tem que ter sangue frio na cabeça e no coração para poder disciplinar esse serzinho, essa criatura que está lá sentada no próprio xixi, chorando e esperneando. Isso vale para esse assunto que aconteceu da menina estuprada, que no final não era estuprada, que eu falei a verdade, eu nem sei qual que é o ponto da verdade. E, em parte, eu fiquei até um pouco mais tranquila, né? Por exemplo, eu citei o pregador Anderson Reis, mas tem outros católicos, padres, inclusive, que tomaram consciência da situação, porque todos nós, muitas vezes, somos levados a notícias horrendas. Só que é que nem eu falei. Primeiro, tem que ver primeiro, qual é o canal de notícia que está divulgando o assunto. O jornalista, ele tem a obrigação de fazer a denúncia. Até aí não tem problema. A questão é a forma como está sendo tratado o assunto, que foi esse caso, de novo, de uma criança estuprada. Quer dizer, criança grávida é a questão do aborto. Tá. No final, vieram uma enxurrada de informação, que eu não vou citar aqui, porque não vale a pena, porque eu não sei se é fake news. No final, a menina não era estuprada. Não sei se tinha direito ao aborto. Aí eu não sei se fizeram aborto. Se fizeram aborto, a única coisa que é notícia real, que foi trazida, e que até eu fiquei chocada, de feliz, foi que o Supremo Tribunal lá dos Estados Unidos desvinculou a questão dos atos de aborto dentro da Constituição Federal deles. Isso é uma vitória pró-vida. Porque foram eles que começaram com essa história do aborto, né? Na década de 50 ou 40 já, certo? Para o ódio das feministas, e olha só o interessante. Então, em vez de eu focar no assunto da menina do aborto aqui, eu não sei se também foi motivada por esses assuntos, porque é a segunda vez em que uma criança grávida é motivada a abortar. Vocês lembram, né, que tem alguns anos atrás, no período da pandemia, teve lá, aí sim foi um estupro, a menina acho que tinha 9. Até a Damares entrou no meio, a ministra Damares não conseguiu, eu até fiquei chateada por isso, né. Mas aí veio esse outro assunto, resolvi não dar bola para o esquema, falei para vocês, ó, cuidado, gente, porque eles usam esses assuntos para tentar derrubar o governo que é do Bolsonaro.
E o Bolsonaro fez alguma coisa? Não fez nada. O Bolsonaro em si, de novo, não fez nada, lavou as mãos. E aí, nesse meio tempo, vem essa notícia bomba lá dos Estados Unidos, que é uma bomba boa, né? Que cai no colo de todas as feministas. É para fazer chorar mesmo. Agora é decisão de cada estado que se vire, né? Muitas clínicas vão fechar, graças a Deus, de aborto, né? Mas o mais interessante é que acontece no momento do governo de um democrata. Porque se fosse acontecer no governo do Trump, o negócio ia virar no revertério. Mas é tão engraçado, gente. É a graça de Deus. Mas então continue rezando. Você que é pró-vida. Porque acontece essa decisão importante contra o aborto dentro de um governo do Joe Biden. Gente, isso é uma vitória, né, de Deus. Mas tem outros problemas lá, né? Mas já começa bem, né? Então, o papo tá estranho, né? Mas eu digo isso porque se afiliar, né, ou ser parte do grupo não é pastoral, do grupo do Sagrado Coração, é oração. É lógico que você vai ser convidado a participar de outras coisas, né? Mas assim, começa de pouquinho, né? Primeiro lá do grupo de oração, você vai ter que rezar, fazer oferecimento diário, de repente assinar uma publicação do Sagrado Coração aí da sua diocese ou arquidiocese, porque aqui tem também, né? Conversa, né? Se motive, seja um testemunho vivo com a fita do Sagrado Coração. Veja as 12 promessas do Sagrado Coração, né? Eu falo bem a verdade, se aqui tivesse uma motivação mais profunda, por exemplo, Legionários de Maria, Legião de Maria, aqui eu não conheço, aqui na Arquidiocese, eu não conheço o Legionários de Maria. Eu teria feito parte, porque eu faço mais experiências com Nossa Senhora do que com o Senhor Jesus. Mas de alguma forma foi importante, porque até eu cair no colo do Sagrado Coração, foram vários momentos, né? Então eu estava até rememorando essa questão. Primeiro eu comprava o calendário, eu vou contar esse testemunho porque tem um TBT, né? Antes eu comprava bastante, mesmo no período esotérico, assim, eu não sei porque eu comprava muito o calendário da Vozes do Sagrado Coração. Hoje em dia eu não compro porque ele tem umas bobeiras lá. E eu achava bonito, né? As ilustrações e tudo. E aí ficava a base cartonada, né, com a imagem do Sagrado Coração. Então eu guardava. Depois aí é um pecado grande que eu fiz, eu joguei. Joguei, mas graças a Deus uma pessoa aqui em casa guardou. Guardou. E colocou nos pontos dela aqui, nos espaços dela. Então o Senhor Jesus Cristo do Sagrado Coração nunca foi pinchado fora. Apesar de eu, nessa minha insensatez e miséria, fiquei com o coração duro e joguei. Mas o Senhor Jesus sempre fez parte aqui. Aí, quando eu voltei para a Igreja Católica, são vários assuntos, né? Aí eu estava fazendo a consagração pelo método Monfort e tal. Eu faço até hoje. É como se eu fizesse treinamento pesado de crossfit. É meio esquisito, sabe? Mas quando eu faço a consagração pelo método Monfort, a reconsagração anual, é como se eu fizesse crossfit. Me exige muito, me dá uns revertérios, dor de barriga, dor de cabeça, pulo 1 ou 2 dias. Aí eu consigo, o Espírito Santo me mostra uma face de mim mesmo que eu não queria ver, mas eu tenho que ver para melhorar, né? Que é um pedido meu mesmo, então... Mas é como se fosse um crossfit espiritual, é bem intenso e tenso. E nesse meio tempo, então de 2016 para cá, teve um padre que no meio quando eu fui me confessar, eu tenho as penitências perpétuas, assim, porque graças a Deus eu topo com os padres, alguns me pedem algumas coisas para rezar perpetuamente. Às vezes me pedem, não, um Pai Nosso, uma Ave Maria, beleza, né? Tá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá arrependida, né? Vai lá, beleza. Mas alguns me pedem coisas perpétuas. Esses dias eu tava lá já anotando, porque teve um que me pediu. Recentemente me pediram também,
Aí eu tenho que anotar, porque eu vou acabar esquecendo. Mas a primeira vez que foi uma penitência perpétua, em que eu tive que reafirmar, mas isso é perpétuo? Tipo, eu tenho que fazer até a minha vida inteira? Eu falei, sim, sim. É se consagrar ao Sagrado Coração. Até hoje eu agradeço por esse padre. Ele era reitor aqui do santuário. Ele não está mais aqui, ele está numa paróquia mais... Na própria arquidiocese, mas lá em Campo Largo. Que ele pediu, não, peça que o Sagrado Coração, que o teu coração seja transformado no Sagrado Coração de Jesus e tal. Isso tem que ser feito para toda a tua vida. A partir dali começou. E aí, eu estava interessada na biografia de São Padre Pio, estou até com o livrinho aqui, Padre Pio, Os Milagres Desconhecidos do Santo dos Estigmas, da editora Paulus, José Maria Zavala. E aí eu me surpreendi no final do livro, Novena ao Padre Pio, em que o Padre Pio recebia muita carta de solicitações de cura. E ele fazia uma novena ao Sagrado Coração de Jesus, que eu já estava fazendo umas práticas a partir de uma experiência com um site chamado Derradeiras Graças. É só procurar no Google, Derradeiras Graças. É um site que tem todas as orações católicas e aparições de Nossa Senhora. Lá tem bastante coisa sobre o Sagrado Coração, Imaculado Coração de Nossa Senhora. Bastante oração, novena, terço, o que você quiser, adoração. E eu já tinha visto a novena. E aí me surpreendi quando eu vi que São Padre Pio fazia essa novena. Aí comecei, né? Aí fui. E sempre nutri uma curiosidade muito grande, né? De todas as pessoas que usavam e usam a fita vermelha. E eu quero dizer assim, tira esse mito, porque eu tinha um mito, né? Porque é todo mundo gente de idade mais velha que eu. Mas, gente, estimule realmente os jovens a participar do Sagrado Coração e ser mais ativos na oração. Tem muita distração na internet. Eu mesma sou viciada em joguinho. Eu instalei um outro. Né? Além dos de cozinha, tem um outro. É duro. Então. E aí, eu sempre penso, não, eu tenho que ser mais forte que eu, né? O desejo para Jesus. Então eu peço essa gentileza. Ah, mas eu não sei como chegar. Pergunta na sua paróquia. Às vezes quem está me ouvindo é fora de Curitiba, né? Pergunta. Ah, mas não tem. Às vezes é capela, né? Mas peça para Jesus. Você acha que Jesus não vai te conceder essa graça? Ai, Senhor Jesus, eu quero participar do grupo do apostolado do coração de Jesus. O Senhor me indica? Ah, não se preocupa. O teu anjo da guarda te indicará correndinho, tá? E procure saber mais detalhes de como participar, né? Às vezes você pode começar por fora, sem a fita, né? Fazendo as orações da Rede Mundial de Oração do Papa, entre outras coisas, tá? Começa assim, eu tô dando esse testemunho diferente porque eu estou interessada. Eu, inclusive, fiz as 9 sextas-feiras, acho que em 2018. Acho que foi em 2018 ou em 2019. Foi em 2019, eu acho que foi em 2019, antes da pandemia. Porque depois começou a pandemia, não consegui mais fazer as 9 sextas-feiras, né? Porque não tinha missa presencial. Esse ano eu estou tentando. Mas eu já avisei ao Senhor Jesus que é possível que eu não vou pipocar aí. E paciência, né? Aí eu coloquei as intenções de 2020 para 2022, porque eu não tinha conseguido, né? Mas não é nada pessoal, não é para mim que eu estou pedindo. Eu sempre peço para outras pessoas. Mas eu fiz as 9 primeiras... Eu já falei, vou repetir. A primeira vez que eu fiz as 9 primeiras sextas-feiras foi em prol de uma pessoa. E a vida da pessoa, né, na parte vocacional foi muito intensa, né? E espero que esteja bem, né? Tá vivo, tá firme, forte, tá ótimo. Pelo menos eu acompanho à distância, né? Então, para mim foi ótimo. Fora o que eu já contei, né? Jesus falou dessa pessoa que essa pessoa me pertence. Pronto. Vai virar do avesso, né? Que nada, o Senhor Jesus é tão carinhoso, tão gentil, que a virada de avesso foi só uma mudança de vida, uma mudança de endereço, né? Mas já foi bom. E aí, recentemente, eu tô fazendo para uma pessoa, mas tá difícil. Mas vamos ver, né? Não é para uma, para várias, né? Inclusive, fiz para um outro sacerdote, aí sim, aqui de Curitiba. E a forma como lida com a homilia mudou bastante.
sabe? Então, mesmo que eu fure nas sextas-feiras, a intenção permanece e eu digo, olha, eu faço o que dá, né? Porque às vezes eu tenho uma vida que às vezes me exige, né? Que fico doente, não deu um compromisso e tal. Eu sempre evito de marcar alguma coisa na primeira sexta-feira para evitar problemas, né? Os sábados, os primeiros sábados é difícil, mas eu tento fazer de um outro jeito, em forma intencional, né? Mas eu queria, antes de terminar o mês, fazer o convite, né? Seja partícipe do grupo do apostolado da oração. Inclusive eu conversei com... Eu não posso citar o nome, mas eu conversei com um senhor do apostolado. E ele disse que ele se tornou membro do apostolado porque ele teve uma experiência pessoal. E aquilo me mexeu muito, porque foi uma coisa dele, assim, que ele me contando, né? Que ele estava na beira da morte. O médico disse que, olha, o senhor não tem jeito, não. Estava no hospital e, de repente, eu não sei quem que chamou, mas foi o grupo de todos da fita vermelha rezar por ele. Diz que ele viu, assim, diz que aquilo mexeu muito com ele. E ele teve a cura. Tanto é que ele está na paróquia, né? E aí ele disse que depois daquilo ele se tornou membro do apostolado, né? Isso é um testemunho muito forte, né? Mas que não seja só por isso, não seja pela dor, né? Que seja uma experiência real e imediata com as 12 promessas do Senhor Jesus Cristo. Faz uma experiência. Você que faz uma experiência com a Nossa Senhora, faça uma experiência com o Senhor Jesus das 12. Eu fiz a experiência com um ano fazendo as primeiras sextas-feiras e observando, né? E é uma forma da gente se apresentar a Jesus. Jesus nos conhece a cada um, mas às vezes a gente precisa fazer a apresentação. Eu já falei aqui, e vou terminar com essa, eu, por exemplo, nunca fui devota de São José. Não me considero devota. Mas quando eu precisei de uma ajuda aí num caso particular pessoal, eu me apresentava. Falava, seu São José, o senhor não me conhece? Quer dizer, conhece, mas eu tô aqui me apresentando. Né? Então a gente tem que se apresentar, que nem assim, você sempre vai lá na sua paróquia, mas você fica na sua. Todo mundo te vê todo domingo, nas novenas, sei lá, nas missas lá. Mas você às vezes precisa se apresentar para o padre, para o grupo que você está interessado em participar, seja grupo de música, seja para a secretária, não é? Então, educadamente, a gente se apresenta. Mesma coisa com o Sagrado Coração, a gente tem que chegar de jeito, a gente não pode chegar com 2 pés no peito, né? E exigindo e dando de dedo, ou que nem aquele cidadão que meteu uma bolacha na cara do padre porque o padre impediu ele de casar na igreja pela 2ª vez. Ué, mas que é isso? O Papa Francisco não falou isso. Isso é perversão, heresia, apostasia, um monte de coisa. Ainda vai lá no meio da missa atrapalhar toda a comunidade para passar recibo de besta, né? Passar recibo de adúltero. Aí, sou adúltero, mas eu quero casar na igreja de novo. Aí o rei da Inglaterra, né? Que teve um rei da Inglaterra lá que casou com a Ana Bolena e ainda mandou matar a amante, né? Que foi quem mandou matar São Tomás More. Isso rei Henrique VIII. Sempre erro se é sexto, se é oitavo, sei lá. Não interessa, é o rei adúltero. Então, sabe? Então a gente precisa ter educação, certo? Jesus está vivo, Jesus é uma pessoa, Jesus é Deus, né? Então, é este apelo que eu faço hoje para todos vocês, tá? E cuidado com as notícias que fazem nosso coração ficar atribulado, que não vale a pena, gente. Não divulguem. Esse vídeo do Felipe Neto, não sei por que a pessoa fez. Se fosse uma pessoa católica que meteu o pé pela mão, também não seria caridade cristã. Isso seria... dar visibilidade para coisa ruim. Não é pro demônio, não. É pra coisa ruim, por exemplo, do cara. Tipo, mas o Felipe Neto tá certo, entendeu? Não publique, eu peço gentilmente, você que é influenciador católico que me ouve, não publique esse tipo de coisa. Porque é dar munição pro povo que já tá errado, que tá com o coração duro, ouvido duro, cabeça dura. Não adianta, nem esfregando a cara no asfalto, nos pés do Senhor Jesus, nos pés chagados de Jesus, vai dar certo. A pessoa tem que estar convertida. Ela precisa ter recebido uma graça, tem que ser aquebrantada, tem que ser partida ao meio pela própria graça de Deus, senão não adianta.
tá? Então rezem bastante para que a graça de Deus vá lá e arrebente a cara dessas pessoas, porque é isso que elas estão precisando, né? Bom, gente, então é o seguinte. A primeira leitura de hoje é o primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 16b e 19 a 21. Naqueles dias disse o Senhor a Elias: Vai e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de boi, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, o responsório de hoje é o Salmo 15, com o refrão: Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Segunda leitura, Gálatas 5, versículo 1 e do 13 ao 18. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Lucas 9, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do outro domingo, dia 19 de junho de 2022, 12º domingo do tempo comum. Lucas 9, versículos 18 a 24, em que Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo acha que eu sou? Quem eu sou? E vocês, quem eu sou para vocês? E nesse domingo, já Jesus pede o seguimento a segui-lo, mas aí acontece uma situação. O chamado. Muitos são chamados para caminhar com Jesus, anunciar a boa nova, mas poucos têm a disposição. Por quê?
porque tem a vida mundana. O evangelho desse domingo, então a questão aqui da liturgia é o seguinte: é preciso fazer uma leitura complexa a partir da primeira leitura do Salmo, mas principalmente da primeira leitura, da segunda leitura, em conjunção com o Evangelho. Por quê? Se você lê o Antigo Testamento, o livro de Reis, primeiro você tem que entender por que Elias já passa o bastão para Eliseu. Elias está cansado. Eu não sei se está velhinho, deve estar, mas ele está cansado das perseguições de Jezabel. Então você tem que voltar um pouco na leitura para entender. Ele tem um encontro pessoal com o Senhor, treme o chão, tem tempestade, mas Deus não estava lá. Deus estava no sopro suave, na brisa suave. E Elias faz o pedido: olha, eu não aguento mais. Aí o que ele fala? Vai até a casa de Eliseu, filho de tal, vai lá, ele vai ser o meu escolhido. E aí tem um lado interessante, porque depois na caminhada, aí passado essa parte, né, de que Eliseu queima toda a vida dele anterior para fazer o seguimento de ser o profeta de Deus daquela época. O que ele faz? Ele queima a parte de madeira da junta dos bois e faz o holocausto, faz um altar, ofertando aquelas carnes assadas para os seus ali da propriedade. Mas ele se despede do pai e da mãe. Mas ali é uma mudança de vida. E ele sabe que aquele chamado é importante. Então ele faz uma renúncia da vida que ele tinha e vai. E no meio do caminho, até Elias ser arrebatado pelos carros de fogo de Deus, Eliseu ainda fala: eu quero ter o dobro. Né? Eliseu faz um pedido para Elias. Elias fala: mas o que você me pede é um pouco difícil. Se você me vê sendo arrebatado ao céu, isso será concedido. Tanto é que Eliseu tem mais poder da graça de Deus do que Elias. Depois você vai ler lá. Eliseu é um cara meio marrento, mas ele ressuscita uma criança, se não me engano. Depois uma pessoa morre e cai em cima do túmulo de Eliseu e ressuscita. Então, Eliseu estava mais encharcado, com o dobro da graça de Deus, porque foi um pedido. Né? Muito bem. Na segunda leitura, São Paulo diz o quê? Espírito do mundo versus Espírito de Deus. A carne deseja as coisas do mundo, mas o Espírito de Deus nos força a querer as coisas do céu. E aí há uma oposição grande. Né? Então devemos ceder à graça de Deus. Se temos o desejo, devemos submeter nossa carne ao Espírito de Deus. Então essa leitura de Gálatas é muito importante. E redunda no Evangelho, que diz: Jesus chama vários, mas cada um tem uma desculpa ou um desejo mundano. E é isso que Jesus toca. Você quer fazer parte dos meus discípulos? Quer fazer o seguimento? Tem que superar toda a vida mundana. Né? Tem que realmente fazer o seguimento de servir, abraçar a cruz e seguir a Jesus. Tá? Tem outra coisa para falar, mas vou deixar para segunda-feira. Tá? Uma indicação aqui de revista católica, tá? Bem interessante. Falar, né, que eu fiz umas comprinhas, não devia, mas eu fiz. Mas é como diz, recebidinhos pagos, né, que os blogueiros falam. Mas isso eu deixo para amanhã, tá? Então um abraço a todos, fiquem em paz, uma ótima semana. Paz e bem.